A paz do Senhor, amados irmãos, sou a missionária Maria Lins. Tudo bem, vaso? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui para mais um vídeo abençoado da parte do Senhor. Quero louvar a Deus pela sua vida, que tem nos acompanhado, que tem compartilhado nossos vídeos e que tem comentado também. Comente aquilo que Deus tem falado ao seu coração, aquilo que você sente desejo de estar compartilhando também, tá certo? E antes de nós começarmos aqui a meditação na palavra do Senhor, fazendo essa reflexão, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, para que você possa ficar informado de tudo aquilo que nós estivermos lançando aí no nosso canal aqui no YouTube, tá bom? Também pode nos seguir nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com seu amigo, com seu vizinho, com seu parente, com quem você quiser, e deixa Deus te usar. Vamos lá para a palavra do Senhor. Eu quero falar da continuidade daquele vídeo e agora é o terceiro ponto que nós vamos falar sobre o relaxamento espiritual, que é o tema oficial, e a terceira fase, que essa é a última fase, nós iremos falar sobre o temor ao Senhor, né? Na verdade, quando a frieza espiritual, o relaxamento espiritual, ele começa a acontecer na nossa vida, quando o descuido, né? Por que relaxamento espiritual? Porque às vezes a gente tiramos tempo para tudo, menos para cuidar da nossa vida espiritual. Às vezes nós temos tempo para conversar com o vizinho, para falar com um amigo, no WhatsApp, no Twitter, no Instagram, e às vezes deixamos a desejar na área espiritual. E quando nós deixamos a área espiritual em segundo plano, começamos a viver uma vida fria. E aí começamos a relaxar espiritualmente, começamos a deixar de priorizar aquilo que é para ser prioridade. Por isso que eu coloquei aqui no tema principal relaxamento espiritual, as três fases, né? A primeira nós falamos sobre a oração, o relaxamento na oração, que é uma base fundamental. A segunda nós falamos sobre a palavra de Deus, relaxamento, quanto a palavra de Deus, deixamos de meditar, deixamos de estudar, deixamos de ler a palavra do Senhor, por causa da frieza espiritual. A terceira fase é quando relaxamos espiritualmente, nós perdemos o temor ao Senhor. E quando é que isso acontece? Isso acontece quando essa sequência de fases, falta a oração, relaxamento na oração, relaxamento na palavra, relaxamento com as coisas de Deus, e aí nós perdemos o temor ao Senhor. E o que é o temor ao Senhor? Temor ao Senhor não é medo de Deus. Temer ao Senhor é obedecer. Quando esfriamos espiritualmente, deixamos de obedecer a Deus. Deixamos de guardar os seus princípios, deixamos de viver os seus mandamentos, né? Nos descuidamos das coisas que nos eleva espiritualmente, que nos conduzem ao caminho da verdade, que nos levam ao céu. Nós precisamos ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. E isso é algo que nós precisamos vigiar muito. Nós não podemos relaxar com a nossa vida espiritual. É importante que cuidemos da nossa alma, que cuidemos da nossa vida devocional. Nós não podemos deixar de lado a nossa vida de oração, a nossa leitura com a palavra de Deus, meditação na palavra de Deus, porque isso vai trazendo consequências gravíssimas. E depois perdemos o temor ao Senhor. E quando eu perco ou alguém perde o temor ao Senhor, o que acontece? Eu não me importo com o que Deus pensa, com o que Deus acha, com o que a palavra diz. Eu não estou nem aí, eu não estou preocupado se eu estou bem, se eu não estou bem. Eu vivo uma vida de qualquer maneira. A falta de temor faz com que eu seja uma pessoa que ande, que viva de qualquer maneira, né? Concorde com tudo que os outros falam, acho certo o que o mundo dita. Isso é falta de temor ao Senhor. E acontece quando a minha vida espiritual ela começa a se deteriorar, na verdade. E eu quero falar sobre isso nesse momento, que está lá no livro de Êxodo, do texto da palavra do Senhor, que fala sobre Sifrá e Puá. A palavra de Deus diz no livro de Êxodo, capítulo 2, que Faraó, ele estava determinado a paralisar, minguar, frustrar
os propósitos de Deus com respeito aos hebreus. Deus tinha um propósito no meio daquele povo. Deus tinha uma aliança com aquele povo através de Abraão. Agora o povo está dentro do Egito, vivendo um período de escassez em todas as áreas, e o povo vai viver o extremo da miséria, o extremo da perseguição, o extremo da opressão. E nesse período o faraó vai se levantar com fúria e ele vai usar 3 estratégias iniciais. E a palavra do Senhor diz que a primeira estratégia é quando ele coloca cargos e tributos pesados sobre os hebreus, fazendo com que eles se cansassem, fazendo com que os homens ficassem cansados, sem forças, afadigados, e dessa forma eles não bloqueariam. E a segunda atitude, a segunda forma que Faraó usou foi ordenando a 2 parteiras chamadas Sifrá e Puá, que é isso que eu quero falar, para que elas viessem matar todas as crianças que nascessem homens ainda no parto. Né? Essas mulheres elas eram responsáveis pelos partos das hebreias. E a ordem que Faraó havia dado é que todos aqueles que nascessem meninos fossem mortos. Né? E a segunda e maligna fase e ordem de Faraó era que pegassem todas as crianças homens e lançassem no Nilo para serem devorados pelos crocodilos e mortos. Mas a palavra de Deus diz que essas 2 parteiras, elas temeram ao Senhor. A ordem é que elas matassem ainda as crianças que nascessem homens no parto. Quando nascessem os homens, elas viessem matar. Mas a palavra de Deus diz que elas temeram ao Senhor. E como eu falei no início, temer ao Senhor é obedecer, não é ter medo de Deus. Com certeza aquelas mulheres, elas ouviram falar do Deus dos hebreus. Elas tinham um temor em seus corações. Algo as impulsionou pela fé a crerem no Deus dos hebreus. E quando elas temeram ao Senhor, elas decidiram não obedecer à ordem de Faraó e obedecer a Deus. Entender que aquilo não era natural, que aquilo não era algo bom, que aquilo era maligno. E aí a palavra do Senhor diz que por elas tomarem essa atitude, Deus as abençoou. Deus deu casas, deu família para aquelas mulheres. O nosso Deus é um Deus extraordinário. Por isso que é importante nós termos o cuidado espiritual. Por isso que é importante nós zelarmos da palavra de Deus em nossas vidas. Nós andarmos na palavra. Por quê? Porque quando tememos ao Senhor, nós somos zelosos quanto às coisas espirituais. Quando nós tememos ao Senhor, quando nós temos uma vida espiritual equilibrada diante de Deus, quando nós somos zelosos com as coisas espirituais, principalmente, particularmente, cada um individualmente, nós vivemos uma vida completa. Deus é conosco, Deus nos abençoa, Deus abre portas, Deus prospera, Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Deus não quer ver o seu povo na miséria, no fracasso, na derrota. Deus quer ver o seu povo abençoado. Mas existem princípios a serem seguidos, existem princípios a serem obedecidos. E um dos princípios é temer ao Senhor. A palavra do Senhor diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Pessoas tolas não temem a Deus. As pessoas tolas, elas falam o que elas querem, elas andam como elas querem. A vida delas são ditadas por aquilo que elas acham que tem que ser. Mas o crente que teme ao Senhor, a vida dele é baseada naquilo que a palavra diz, naquilo que a palavra ordena. O fundamento do crente não está no que o mundo dita. É por isso que o apóstolo Paulo diz no capítulo 12 do livro das cartas aos Romanos, ele diz que nós precisamos ter a nossa mente transformada pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como é que eu trato isso na minha vida? Eu trato isso quando eu não me moldo com o mundo. Ele diz que nós não podemos nos moldar com o mundo, que a forma do crente, ela não é o mundo. Então, tudo isso é construído com o temor ao Senhor. É muito importante que nós cristãos
tememos ao Senhor. É muito importante que nós cristãos guardemos a palavra do Senhor, obedecemos a sua palavra. Temer a Deus é obedecer a sua palavra, é guardar os seus mandamentos, é ser fiel ao Senhor diante de qualquer circunstância, é estar diante, andando com Cristo, carregando a nossa cruz, ainda que pesada, ainda que difícil. Temer ao Senhor é se apartar do mal, é se apartar das coisas que não agradam a Deus. Temer ao Senhor é não andar em conformidade com o mundo, é não estar moldado na forma mundana, na forma do mundo. Temer ao Senhor é louvá-lo, é honrá-lo, é obedecê-lo, é ser fiel a Ele, independente das circunstâncias, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, passando necessidades ou tendo fartura. Temer ao Senhor é andar segundo o seu propósito. Não é segundo a minha vontade ou a sua vontade, mas é segundo a palavra de Deus. Temer ao Senhor é viver uma vida de sucesso, é viver uma vida plena na direção do Espírito Santo. Temer ao Senhor é ser cheio do Espírito de Deus. Temer ao Senhor é orar com fé, é saber que quando eu oro, Deus me responde. Temer ao Senhor é ser crente na faculdade, é ser crente no trabalho, é ser crente na rua, é ser crente em qualquer lugar. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Tema ao Senhor. Fique com essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra, medite, entenda uma coisa, tudo na nossa vida é importante, mas nada substitui uma vida e um relacionamento com Deus. O mais importante na vida do crente é ele ter relacionamento com Deus. E isso é algo que vai te levar a encontrar-se com Cristo nos ares quando Jesus voltar para buscar a igreja. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Compartilhe esse vídeo, compartilhe com seu amigo, compartilhe com aquela pessoa que está desanimada, porque você pode ter certeza, Deus vai falar profundamente ao seu coração. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.